Olá, muito boa tarde a todos. Quem puder, sente-se perto da lousa, só não arraste a cadeira, que a gente já vai começar mais um evento da Se Junta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o nosso tema muito especial é Utilize estratégias de ensino híbrido no ensino emergencial remoto. Então, hoje nós temos um tema aí super atual e tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente preparou tudo com muito carinho e tem bastante elementos bacanas. Trazendo momento evento, tá? Só quem estiver assistindo aqui ao vivo com a gente, puder ligar a câmera, sinta-se à vontade, porque a gente gosta bastante da participação de vocês, tanto via vídeo quanto via chat. E quem estiver assistindo a gravação também no YouTube, não esquecer de compartilhar, curtir aqui o nosso evento, que é muito importante para a gente essa participação de vocês, tá? Sejam todos bem-vindos ao evento. Agora, contando mais detalhes sobre a Sejunta, nós somos um time de profissionais apaixonados pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia Apple fornece. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, antes de sairmos da sala de aula, a sala de aula não saiu da gente. Então, a gente incorpora a sala de aula e procura sempre estratégias de fomentar a educação e acompanhar esse crescimento junto com a tecnologia e inovação dentro da sala de aula. Hoje, para conduzir o nosso evento, vão estar eu, Yuri Ribeiro, coordenador de tecnologias educacionais da Sejunta, e o Leonardo Correia, que é especialista de tecnologias educacionais da Sejunta, aqui no chat com vocês. Então, qualquer dúvida, seja por voz ou por chat, vocês vão ter a gente aqui com vocês. E contando também, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a professora doutora Renata Perrenot, que faz parte do time da Inovate Educação e vai abrilhantar o nosso evento sobre ensino híbrido e conduzir com perfeição todos os nossos elementos para a gente aprender muito hoje. Agora, trazendo também alguns elementos especiais da Sejunta, que é a Sejunta em números. A Sejunta ela já conduziu mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 12 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. E esses números, o que eles querem dizer? Geralmente perguntam para a gente, mas o que a Sejunta realmente faz? E nós respondemos: a Junta faz o controle sobre o projeto de tecnologia. Então, nós realizamos formações, nós conduzimos não só a aquisição dos aparelhos, mas também a configuração deles, enfim, todo esse controle sobre tudo que é feito dentro da tecnologia, dentro da sua instituição, nós, a Se Junta, apoiamos vocês. E agora, aqui também alguns dos nossos parceiros de todo o Brasil e também as escolas certificadas Apple no Brasil. Então, nós atendemos em todos os territórios e, claro, a ideia é sempre atender mais e mais e conseguir realizar com a educação em todo o território nacional. Agora, contando para vocês sobre a agenda do dia, nós dividimos em 5 momentos, tá? O primeiro momento deles é estratégias do ensino híbrido, então nós vamos comentar com vocês o que é e quais as principais estratégias que nós podemos utilizar. Iremos passar como planejar minhas aulas com ensino híbrido, então vamos trazer exemplos para vocês. Claro, também passar sobre o plano de aula, então o que nós podemos fazer dentro de um plano de aula para conduzir ele com ensino híbrido e, claro, ao final fecharemos, retomando todos esses pontos, trazendo o que nós exploramos hoje e, ao final, os avisos finais também sobre os próximos eventos que a gente tem e como você continuar essa participação junto com a Sejunta, tá? Lembrando que ao final a gente passa um formulário de feedback para vocês, que é um formulário de presença. Então, quem precisar do certificado ou quiser também o certificado desse evento, nós contamos com essa contribuição, respondendo o formulário de feedback e, claro, pegando a opiniões de vocês também, para a gente sempre poder melhorar cada evento mais e mais. Então, aqui já apresentei muita coisa bacana, passo a palavra para a professora doutora Renata, para ela contar para a gente como planejar essas aulas de ensino híbrido. Renata, seja muito bem-vinda e fica à vontade para falar.
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. Obrigada, Yuri, pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Obrigada a Ser Junta pela oportunidade de poder estar aqui, compartilhando desse momento com vocês. É muito bom poder estar aqui. E vamos falar juntos hoje sobre como planejar as estratégias de ensino híbrido, né? Como é que a gente pode montar um plano de aula, trabalhar o ensino híbrido na nossa sala de aula, na nossa vivência do dia a dia, tá? É muito bom poder estar aqui, né? Então vamos lá. Eu vou começar a falar com vocês aqui do ensino híbrido, tá? Como é que a gente trabalha o ensino híbrido e o que ele significa para a gente, né? O ensino híbrido, ele entra bem no conceito de sala de aula invertida, tá? Ele entra muito no conceito de sala de aula invertida, onde eu tenho que trabalhar conceitos antes, né? Previamente, trabalhar as atividades prévias ali com os alunos e onde eu posso também trazer o aluno para a prática na sala de aula, tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso daí na sala de aula? Como é que eu vou colocar o aluno mão na massa na sala de aula, aplicando esses conceitos que ele estudou previamente, mão na massa na sala de aula. E o ensino híbrido também, ele traz, como o próprio nome diz, né, a mistura da tecnologia, tá, com o ensino do professor ali na na sala de aula, né, e ele mistura também momentos remotos ou momentos online com os momentos presenciais, ok? Então, o que é o ensino híbrido e por que inverter a sala de aula, né? Justamente por conta do aluno ser o protagonista do seu aprendizado, tá? Então, o que quer dizer o inverter a sala de aula? Quer dizer que o aluno ele passa a ter um papel mais importante ali na sua participação, tá? Na participação do seu aprendizado, no seu engajamento, né? Na sua motivação de estar ali empreendendo, eu gosto de usar muito esse termo, empreendendo o seu aprendizado. Tudo bem? Pode passar, por favor. E aí, como é que funciona a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela funciona, então, como eu falei para vocês, de maneira a contextualizar antes, né? Todo uma atividade prévia, um conceito prévio, fazer com que o aluno ele tenha contato com o conceito a ser trabalhado na sala de aula previamente. Na sala de aula, a gente trabalha a aprendizagem colaborativa, a gente trabalha a prática, a gente trabalha mais as competências e habilidades dos alunos, né? A gente fomenta a interação, a gente fomenta que o aluno esteja mais ativo nesse processo todo. E depois disso, né, o que acontece? Depois disso, a gente tem as atividades prévias que servem ali para fazer com que o aluno esteja mais ainda envolvido com essas atividades e se apoderando aí do que foi trabalhado na sala de aula, fazendo esse fechamento ali. E aí pode ser até que apareçam algumas dúvidas, então a gente trabalha também o processo de feedback do professor, né? Esse processo de feedback, ele pode ser dado durante a aula, na prática, ou ele pode ser dado quando eu estou na próxima aula, numa próxima atividade com os meus alunos, tá? E aí o professor faz esse fechamento desse assunto dessa maneira, né? E aí tem uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer para vocês, já para trazê-los aí, para engajá-los, tá?
para que vocês já possam ir colocando aí as respostas de vocês no chat, né? O que a gente fez? Nós pedimos nas inscrições de vocês que vocês fossem colocando ali algumas questões, algumas dúvidas, tá? E aí eu fui pegando essas questões, não vai dar tempo da gente fazer todas, mas no final a gente abre para mais questões, tá? Mas aí eu já fui pegando essas questões e eu já vou trazendo aqui para vocês algumas que estão envolvidas aqui na nossa fala, né? Para vocês já irem trabalhando isso, para vocês já irem colocando isso aí como respostas, discutindo isso daí no chat, ok? Então, tem uma pergunta que é assim, ó, após a pandemia, como será a educação brasileira em relação ao EAD e presencial, né? Olha só o conceito do ensino híbrido. Eu acho que após a pandemia, a educação já vinha caminhando para uma transformação, não é? A pandemia acelerou esse processo, inseriu aí esse conceito do híbrido, do sala de aula invertida, né? Acelerou todo esse processo e, na minha percepção, isso vai estar muito inserido nesse contexto de sala de aula, né? E eu acredito e realmente gostaria que fosse assim, que depois nada voltasse a ser como antes, o 100% presencial. Eu acho que a tecnologia como ferramenta de suporte à aprendizagem, a metodologia, vai estar tudo muito inserido nesse contexto já de uma maneira tão enraizada que isso veio para ficar, tá, gente? Pode passar, Yuri, por favor. Né? Então, aqui a gente tem a visão do antes e do depois, né? Já fazendo um gancho com o que a gente acabou de falar, tá? E aí, a grande pergunta, né? O antes, né? Como era o modelo tradicional? O que acontece? A sala de aula ali toda enfileiradinha, todo mundo junto, né? Olhando para o professor enquanto o professor fala, passa o conceito no quadro, né? E depois o conceito do híbrido e do sala de aula invertida na aprendizagem colaborativa. O que acontece? A gente tem, então, visualmente que a mudança é grande, né? Que o trabalho é colaborativo. Mas uma dúvida que vocês trouxeram, fala assim, ó, quais as dificuldades encontradas neste ensino? Eu estou falando aqui, e aí vocês podem ir colocando essas respostas no chat, mas também fique à vontade se alguém quiser abrir o microfone e interagir aqui, tá? Não sei se isso é possível, se vocês conseguem, mas como eu estou colocando as perguntas, né, eu acho que fica legal se alguém conseguir interagir. Quais as dificuldades encontradas nesse ensino, né? Bom, como a gente está mostrando o modelo tradicional e o modelo da sala de aula invertida, a grande dificuldade é o professor ter o mindset de que precisa colocar o aluno como protagonista, de que precisa engajar mais o aluno. É fazer com que o aluno quebre alguns paradigmas e tenha mais disposição em trabalhar colaborativamente, né? É fazer com que, por exemplo, a tecnologia esteja inteirada no processo de aprendizagem. Como assim, né? Se eu vou colocar o aluno num trabalho colaborativo, na sala de aula invertida, eu tenho que ter ali a tecnologia inserida, uma boa internet, né? Eu tenho que ter também um bom planejamento do professor. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é o professor saber planejar para todas as etapas da metodologia. Então, tudo isso tem que ser trabalhado ali, tá? Pode passar, por favor. Aí a gente traz os modelos do ensino híbrido, né? Então, que é o online e o presencial, tá? Depois a gente tem, então, o online e o presencial juntos, eles formam o híbrido. Depois, o que acontece? Dentro do híbrido, eu tenho alguns modelos que são mais disruptivos e outros que são menos disruptivos. Nós vamos ficar no menos disruptivo, tá? Nós vamos trabalhar, então, aí com o modelo de estação, de rotação por estações, ok? Pode passar, por favor. Esse modelo de rotação por estações, ele é um modelo rotacional, tá?
E aí, pensando no modelo rotacional, eu vou pensar em como é que eu planejo as aulas com essa estratégia do ensino híbrido. Como é que eu planejo essas aulas trazendo o modelo rotacional, colocando as atividades, colocando os alunos para trabalhar a mão na massa, né, para trabalhar colaborativamente, para aplicar o conceito. Eu acho que essa é a grande vantagem do ensino híbrido, porque como ele tem um preparo prévio e o aluno trabalha isso previamente, na sala de aula o importante é a prática, é colocar o aluno para discutir, para debater, para resolver problema, para fazer atividades diferenciadas de aplicação dos conceitos, tá? Então, a grande oportunidade aí do ensino híbrido é essa, é poder fazer o aluno aplicar os conceitos na hora que ele está com o professor, resolver problema, tirar as suas dúvidas, tá? E aí, a gente acaba trazendo mais uma pergunta de como que a BNCC se enquadra nesse contexto todo, né? Pode passar para o próximo, que aí eu já respondo essa pergunta, por favor. Então, quando a gente olha o planejamento da aula, o que que eu tenho, né? Fora o início ali, que já é o cabeçalho, a ementa, os objetivos e tudo mais, olha só, eu tenho que pensar em que competências eu vou estar trabalhando, nas habilidades que eu vou estar trabalhando, e aí eu trago a BNCC, né? Eu trago aí quais as habilidades eu vou trabalhar dentro daquele conteúdo, quais as competências eu vou estar desenvolvendo dentro daquele conteúdo, né? Aí eu trago o conteúdo programático, mas já dentro de um contexto onde eu planejei a aula, colocando o meu aluno mais engajado para aplicar o conceito, para fazer a prática, para tirar dúvida, para trabalhar de uma maneira mais colaborativa, tá? E aí a gente faz todo esse planejamento como um todo, né? Então eu olho para o plano de ensino, tá? Aí eu penso na metodologia, eu vou trabalhar o modelo de rotação por estações, então eu vou descrever ali como é que é esse modelo. Mas como é que é esse modelo da rotação por estações, né? Então, a partir do momento que eu planejei, que eu fiz ali qual é o meu conteúdo programático, que eu trouxe as competências e as habilidades, aí eu vou pensar no pontual, né? E eu vou começar a aplicar a metodologia, eu vou pensar no modelo de avaliação, tá? Então, eu vou montar o meu plano de ensino já com essa estrutura. Pode ir para o próximo, por favor. E aí eu vou pensar no meu plano de aula, né? É importante a gente planejar as nossas aulas. Quando a gente falou lá em cima das dificuldades, né? Eu acho que assim, quando a gente vai trabalhar de metodologia, com metodologias ativas, o mais importante, claro, né, gente? Toda aula é importantíssimo planejar, né? Eu não posso entrar numa sala de aula sem planejar a minha aula. Mas, quando eu entro para trabalhar com metodologia ativa, o tempo tem que estar cronometrado, a sala tem que estar muito bem planejada. Eu tenho que verificar se eu vou precisar de internet ou não, da tecnologia ali de suporte. O ensino híbrido, ele traz muito isso de ter a tecnologia inserida nesse contexto, né? E aí agora a gente vai falar do plano de aula, e no plano de aula eu preciso pensar em todas as etapas que vão acontecer dentro da minha aula. E quando eu falo do modelo de estação por rotações, eu faço esse planejamento, e como é que eu contextualizo essa metodologia dentro ali do ensino híbrido, olhando para o plano de aula, né? Então, eu preciso, o que é a rotação por estações? É contextualizar previamente um tema. Essa contextualização prévia, ela pode acontecer, por exemplo, na minha aula anterior. Ou eu posso pedir para o aluno assistir um filme e depois trazer os conceitos inseridos, ou eu posso pedir para ele assistir um vídeo sobre o conceito, ou fazer uma leitura, ou ler um artigo. Então, eu posso contextualizar previamente. Na aula, o planejamento, a metodologia, eu divido em diferentes estações de trabalho. E cada estação tem uma atividade.
e rotaciona nessas estações. Ele tem um tempo pré-determinado. Cada grupo vai para uma estação, cada grupo dentro da sua estação tem um tempo prévio de trabalho, e depois desse tempo pré-estabelecido, onde ele tem que fazer o trabalho dessa estação, ele rotaciona, ele passa para a próxima estação, e depois para a próxima, até ele cumprir o ciclo. Necessariamente, uma das estações tem que ter o uso da tecnologia, né? Necessariamente. É isso que a metodologia do ensino híbrido e do modelo de rotação nos traz, tá? Então, uma estação tem que ter uso da tecnologia, tá? E eu penso numa atividade ali para os alunos fazerem usando a tecnologia, e depois ele passa pelas outras. E aí ele contextualiza, né? Ele passa pelo conceito, ele faz um fechamento de conceito ao passar por todas essas estações, tá? E claro, né, gente? Depois tem o processo de feedback, o professor faz o fechamento desse contexto, tá? E aí o que que acontece? Pode passar para o próximo, por favor. Aí o que que acontece? A gente vai ver então aqui um plano de aula, né? Nesse plano de aula, o que que eu preciso? Eu preciso pensar na atividade que eu vou trabalhar, qual é a área, qual é a unidade temática, quais são os componentes curriculares, quais os objetivos de aprendizagem. Vocês vão ver que aqui tem certinho, todo explicadinho, um exemplo de plano de aula. Esse exemplo de plano de aula, ele está lá no nosso curso de ensino híbrido, tá? E depois você né, vai poder verificar esse plano de aula lá, né? Então, eu tenho etapa por etapa, e aí eu trago a BNCC, eu trago as competências e eu trago as habilidades. Olhem só, os objetos de conhecimento, quais são? Pode passar para o próximo, por favor. E aí eu tenho as habilidades, tá vendo? Então, eu começo a contextualizar ali tudo que eu vou estar trabalhando. E aí está inserido tudo que se pede dentro da BNCC, né? Então, eu tenho esse exemplo de plano de aula para a gente poder pensar em como eu trabalho isso, trazendo as habilidades, trazendo as competências, trazendo a metodologia, pensando na avaliação, tá? Pode passar, por favor. Né? E olha o desenvolvimento. Eu vou descrevendo, etapa por etapa, como é que eu vou trabalhar com a metodologia e com as atividades. Então, quando eu falo do plano de aula, eu tenho toda a minha etapa daquela aula planejada e desenvolvida. Pode passar, por favor. Pode voltar, desculpa, pode voltar. Isso, né? E aí, algumas considerações que são importantes aí pensando no plano de aula, né? O professor para aplicabilidade, é pensar, gente, que em toda a metodologia eu tenho que trabalhar com os objetivos de aprendizagem, tá? É a primeira coisa que eu tenho que trabalhar quando eu vou pensar no que eu vou ensinar, quando eu vou pensar no meu plano de aula, quando eu vou pensar no que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Quando eu falo no que eu quero que o meu aluno aprenda, é o apreender, né? É o capturar o conhecimento. Então, o que que acontece? Eu trago esse contexto e eu faço o planejamento e depois eu tenho que fazer a verificação se esse objetivo de aprendizagem foi atingido ou não, tá? Depois eu passo para a atividade pré-aula. Que atividade o meu aluno vai fazer previamente? Olha o ensino híbrido aí e o sala de aula invertida, tá? Qual é a atividade que ele vai fazer previamente? Depois eu começo a trazer as atividades que vão engajando. Aí eu vou contextualizando, tá? Eu trabalho com as estações, né? Depois eu vou trabalhando o desenvolvimento da minha aula, né? Que tá aí mostrado etapa por etapa para vocês. Faço o trabalho pós-aula.
Mas entre o trabalho pós-aula e as atividades na sala de aula, eu preciso fazer o feedback e o fechamento da aula. Tá? Então, fiz as atividades, trabalhei a estação por rotações. O que eu faço? Verifico se as minhas metas de aprendizagem foram atingidas. Tá bom? Isso é essencial. Então, é nesse feedback, nesse fechamento, que a gente faz a verificação se as metas de aprendizagem dos alunos foram atingidas. Ok? Pode passar para a próxima, por favor. Vantagens de se utilizar o ensino híbrido, né? Se a gente for ficar falando em vantagens, eu vou ficar falando aqui e a gente não acaba mais, né? Então, a gente tem inúmeras vantagens, tá? Então, eu tenho como vantagem o aluno mais engajado, eu posso trabalhar a autonomia do aluno, eu posso desenvolver, então, as competências e as habilidades, eu coloco o aluno para a prática de aplicação de conceitos, né? Eu coloco a sala de aula ou a minha instituição de ensino num conceito de escola do futuro que está trabalhando com aprendizagem ativa. Eu não gosto mais nem de falar metodologia ativa, eu gosto de trabalhar no nível de aprendizagem ativa. Por quê? Porque a gente já traz todo o contexto da aprendizagem, da metodologia, ao uso da ferramenta com a tecnologia, o olhar para a avaliação, tudo isso, tá? Pode passar, por favor. Agora a gente vai ver o aplicando a rotação por estações, né? Eu posso trabalhar em qualquer componente curricular e qualquer nível? Posso, tá? Então, para a gente entender isso, eu vou trazer um exemplo, mas eu posso trabalhar sim em qualquer componente curricular e em qualquer nível. Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui também do chat, né, do que vocês colocaram lá. Se dá para usar a metodologia no ensino infantil, se dá para usar a metodologia nos anos iniciais do fundamental, nos anos finais, dá sim. Só precisa de um bom planejamento do professor. E é claro, né, quando o professor faz esse planejamento, ele vai estar adequando ali as atividades para o nível de cada aluno, né? Para qualquer, e dentro da componente curricular. Então, o que acontece? Se eu estou trabalhando nos anos iniciais, eu vou pensar numa atividade ali com uso de tecnologia, por exemplo, mas que aquele aluno consiga fazer. Seja assistir um desenho, de repente, né, por exemplo, que traga o conceito que eu estou trabalhando, seja fazer um desenho na tecnologia, seja fazer uma pintura na tecnologia, depois reproduzir isso no papel numa outra estação, tá? Depois escrever um pequeno texto, um parágrafo, algumas palavras que ele lembre dentro daquele contexto. Então, eu consigo planejar para qualquer componente curricular e em qualquer nível essa metodologia, ok? Próximo, por favor. Tá? Aí a gente vai falar, então, mostrando o modelo do plano de aula, né? Desde do desenvolvimento, de deixando claro quais são as habilidades a serem desenvolvidas, e aí a gente vai para o etapa por etapa, né? Os objetivos de aprendizagem, aí eu vou fazer o planejamento, então, da minha estação, do tempo que eu vou estar trabalhando isso nas aulas, de qual ferramenta eu vou estar utilizando, da descrição da minha metodologia, do material de apoio que eu vou precisar usar. Então, se eu penso no modelo de rotação por estações, como eu dei exemplo para vocês, né? Se o aluno vai precisar desenhar ou pintar no papel, ele vai ter ali que ter um material de suporte para isso, né? É importante o planejamento, porque quando o aluno chega na sala e ele vai trabalhar nesse modelo, as estações têm que estar montadas, o material tem que estar em cima, né? O aluno tem que encontrar tudo pronto. Por isso que a gente força tanto na importância do planejamento do professor, tá? Sempre fechando, né, fazendo o fechamento com o feedback, tá? E englobando ali como é que a gente vai trabalhar a avaliação final, ok? Então, quando a gente pensa no plano de aula no ensino híbrido, a gente descreve detalhadamente todas as etapas. Próxima, por favor. Tá? Então, tá tudo aí trabalhadinho, né? Aí eu penso nos objetivos, nas atividades,
em todo esse contexto, tá? Pode passar. E aí tem um exemplo mais detalhado, né? Que depois isso daí vai estar também lá disponível para vocês, tá? Do passo a passo do plano de aula, né? Do que pensar, como pensar uma atividade, como que eu trabalho, então, os meus objetivos de aprendizagem, o olhar para descrever que tipo de atividade pré-aula eu posso trabalhar, que tipo de atividade pós-aula eu posso trabalhar. Então, eu tenho que ir linkando uma coisa com a outra. Olha esse modelo que bacana, né? Quanta etapa eu tenho de planejamento quando eu preciso, quando eu preciso pensar e planejar todo esse trabalho, toda essa aula, todo esse contexto, né? O conteúdo da minha disciplina, separando em cada uma dessas etapas, tá? Vamos lá, vamos para a próxima, por favor. E agora eu quero dar para vocês um exemplo, né? Um exemplo de aula por rotação por estações. Para trazer uma contextualização real, eu pensei num exemplo, peguei uma aula de história, por exemplo, tá? E trouxe um exemplo, mas eu posso trabalhar, como a gente já falou, em qualquer área, em qualquer aula, tá? Então, pode ir para a próxima. A gente vai planejar, então, o que o aluno vai trabalhar. Olha só, apresentar os dois lados da história. Eu vou trabalhar a Guerra Fria. Essa seria a minha aula. E é aí que está o exemplo de aplicação, tá? Qual é o meu objetivo? É construir a opinião dos alunos sobre a Guerra Fria. E que temas eu vou estar trabalhando? Bom, eu vou estar trabalhando temas e conceitos dentro do capitalismo, do socialismo, da economia de mercado, da Guerra Fria. Então, já fiz ali o planejamento do tema, de tudo que eu vou estar trabalhando. Quando eu trago esse tema, eu já fiz ali o meu planejamento dos meus objetivos de aprendizagem, quais os conceitos que eu vou estar trabalhando, né? Eu estou trabalhando, então, olhando para uma estratégia multidisciplinar ali, né? Que eu posso trazer outros conceitos. E aí, o que que eu faço? Eu penso nas rotações, nas estações, trazendo esses temas. Mas para isso a gente não pode esquecer que a gente tem que trabalhar a atividade prévia, né? Nossa, mas e essa atividade prévia? Eu posso mandar para os meus alunos um material de leitura, eu posso já ter dado aulas numa sequência em que eu trabalhei aulas expositivas, dialogadas, em que eu já trabalhei esse conceito, tá? E eu posso, então, estar planejando a prática, onde numa estação eles tenham a tecnologia, em outra estação eles tenham, por exemplo, uma leitura ou uma discussão, um trabalho colaborativo, tá? Então, eu penso nessas estações. Pode ir para a próxima, para a gente continuar, por favor. Na primeira estação, o meu objetivo a minha atividade é transmitir um vídeo sobre a Guerra Fria. Quando eu penso nessa estação, eu tenho que ter qual é o objetivo de aprendizagem também dessa estação, qual a competência que eu vou trabalhar nessa ação e como é que eu vou avaliar essa atividade, tá? Então, eu trago essa construção, né? De ao pensar a atividade ali para a estação, eu trabalhar qual é o objetivo de aprendizagem. Para isso, eu penso na atividade, né? Qual é a atividade que eles vão ter que fazer e qual vai ser a competência trabalhada, tá? Então, a atividade ali seria transmitir um vídeo sobre a Guerra Fria. Então, o aluno chega naquela estação, vai assistir um vídeo, tá? E vai debater sobre ele, ok? Pode passar para o próximo. Uma segunda estação, a atividade é a leitura de um texto sobre o socialismo. A visão de Stalin, por exemplo.
Sempre, em cada estação, vocês vão ver qual o objetivo de aprendizagem, qual a competência a desenvolver, como é que eu vou avaliar aquela estação, tá? Podemos ir para a próxima. Numa outra estação, eu vou desenvolver um questionário individual, tá? Essa é a atividade da estação. Cada aluno vai responder o seu questionário. E aí, de novo, objetivos de aprendizagem, competências e avaliação. Sempre que eu vou planejar uma estação, eu tenho que pensar nisso daí, tá? Próximo. Produto, criar um banner ou criar um trabalho ou contextualizar ou fazer uma resenha sobre a Guerra Fria, né? Sobre o material lido e trazer a Guerra Fria. Então, eu penso na atividade. Ao pensar na atividade, quais os objetivos de aprendizagem para essa atividade, tá? Qual a competência e qual a avaliação em cima dessa atividade. Pode passar. Bom, gente, vocês viram aí, nesse modelo, né, a estação por rotações. Então, a gente pensou em cada uma das atividades, eu penso num objetivo de aprendizagem macro, tá? A Guerra Fria, né? Quero contextualizar a Guerra Fria aqui. Eu penso em cada uma das estações. Para cada uma das estações, eu tenho que pensar nas atividades que vão ter em cada estação, para cada uma das estações. Olhando para as atividades, nós vamos pensar quais os objetivos de aprendizagem, quais as competências trabalhadas, como é que eu vou avaliar aquela atividade. Numa estação, eu tenho que ter o uso da tecnologia inserida, né? Vocês viram que no nosso exemplo a tecnologia foi o vídeo, tá? E mais importante de tudo, quando eu termino a rotação, eu preciso dar o feedback, eu faço o fechamento, tá? Eu vou fazer o fechamento com os meus alunos, eu vou verificar, porque o professor, no processo, tem que estar muito próximo ali dos alunos, né? Então, o professor tem que estar olhando o que eles estão fazendo, as atividades, ele passa a ser um gestor dessas atividades, ele está próximo, e ali ele vai verificar onde é que estavam as dificuldades do aluno. Para fazer isso, né, quando eu termino, eu tenho noção do que foi trabalhado ali, né, eu como professor. Então, eu consigo fazer um fechamento, eu consigo fazer um feedback do que eu vi de dificuldade dos meus alunos, tá? E olha só, para que tudo isso aconteça de uma maneira legal, organizada e com sucesso, é essencial escrever o plano de aula, planejar, né? Nós mostramos para vocês um exemplo de plano de aula etapa por etapa, tá? O planejamento do professor nessa metodologia, assim como em todas as aulas, ele é essencial para o sucesso da metodologia, né? E aí a gente traz mais uma perguntinha aqui para a gente poder fechar, né? Tem uma pergunta que está assim, ó, como desenvolver um trabalho em grupo com ensino híbrido? O modelo de rotação por estações acaba de responder isso, tá? Então, eu trouxe o ensino híbrido e eu trouxe o modelo do trabalho em grupo, tá? E mais uma perguntinha aí para vocês. Quais as metodologias ativas para amenizar a situação do ensino híbrido? Né? Eu acho que nós trouxemos o modelo de estação por rotações, mas no ensino híbrido a gente pode também trazer metodologias, como a gente viu dentro do próprio modelo, eu tenho umas que são mais disruptivas, umas que são menos disruptivas, e eu posso agregar atividades, né? Eu posso trazer mais metodologias que possam até ser trabalhadas nas estações, tá? Eu espero que vocês tenham interagido bastante aí no chat, colocado as respostas dessas perguntas que eu coloquei e possam ter discutido isso daí, tá? E aí agora eu deixo uma dica de leitura. Eu acho que uma dica de leitura muito interessante é o Escolas Criativas, que mostra como trabalhar nesse contexto de espaços de aprendizagem, trabalho colaborativo, escolas inovadoras, com uso de tecnologia,
com metodologias ativas. Então, recomendo escolas criativas para vocês, tá bom? É isso aí, gente. Pessoal da Sejunta, agora com vocês. Ótimo, Renata, muito obrigado. Fiquem aí que agora a gente vai abrir. Tivemos já as perguntas que vocês mandaram no nosso formulário de feedback, desculpa, do formulário de inscrição, e também vamos ter o espaço agora no final para responder as demais perguntas que vocês enviaram aqui para a gente. Então, já agradeço as perguntas e a gente já vai abrir o espaço para responder elas. Antes das perguntas, só quero passar alguns recadinhos para vocês sobre o curso que foi citado pela Renata de ensino híbrido. Então, nós temos um curso feito para vocês que aborda tanto essas práticas para se utilizar no nosso presencial, no ensino emergencial remoto e entre diversas outras estratégias que a gente pode adotar graças ao ensino híbrido. Então, aqui eu vi que o Léo mandou no chat. Obrigado, Léo. Nós temos o link para o curso que vai apoiar vocês e trazer ainda mais contexto sobre tudo isso que a Renata passou para a gente muito bem. Então, lá tem esse recurso, tem os planos de aula e muito mais. Então, convido todos vocês para fazer essa aula. E lembrando que esse curso, né, tá com desconto para todo mundo aqui que acompanhou a gente no evento, por só R$ 99,90. Então, fiquem à vontade para conhecer o curso, tá? O curso é de vocês. Agora aqui também, seguindo, né, para a parte da nossa retomada, o que nós exploramos hoje? Nós passamos, né, por alguns pontos e dentro deles eu vou passar com vocês. O primeiro deles é a estratégias de ensino híbrido, né? Então, a gente citou para vocês lá no começo que nós iríamos passar e a gente passou, né, por todas elas, trouxemos as diferentes formas que a gente consegue realizar. Também passamos sobre como planejar minhas aulas com o ensino híbrido, né, que é muito importante também esse tópico. O terceiro é sobre o plano de aula, então, né, eu sei que todo mundo quer saber como que funciona na prática, então a professora doutora Renata também trouxe isso para a gente, e claro, o aprendizado, ele não pode parar, então tem o curso exclusivo da Sejunta que vai apoiar vocês, que traz todos esses elementos que a Renata trouxe, mais um material, mais um conteúdo detalhado para vocês. E aqui também trazendo sobre os próximos eventos, nesse mês nós temos 4 eventos listados, tá? E vocês estão super convidados. O primeiro deles é no dia 13, que é um evento sobre LGPD na sua instituição de ensino, né? Um tema que está aí bem falado para a gente e vai ser super importante vocês participarem. Quem não conhece, eu tenho certeza que vai gostar e entender sobre o que é LGPD. No dia 18, nós também temos um evento que desenvolve aplicativos em Swift na sua escola. Então, nós vamos abordar desde as práticas mais bases até como desenvolver esse projeto dentro da sua escola. No dia 20, nós vamos apoiar a prática de aprendizagem baseadas em projetos. Então, a Renata vai estar novamente com a gente. Então, é um evento imperdível para vocês. E no dia 27, nós vamos ter, eu conheço os elementos de sucesso de um projeto de tecnologia educacional. Então, nesse evento, nós traremos gestores para acompanhar e como que é feito todo esse projeto, esse controle, quais boas práticas nós podemos ter dentro desse projeto. E agora, sem mais delongas, as partes para as nossas perguntas e avaliação. Então, como eu mencionei, é sempre muito importante ter o feedback de vocês, porque afinal a gente quer fazer o melhor evento possível. Então, lá vocês vão poder colocar opiniões de vocês, o que vocês acharam, e claro, também se inscrever para conseguir a certificação final. Então, fiquem à vontade para acessar tanto pelo QR Code quanto pelo chat que vão por mesmo caminho e a gente vai conseguir pegar a opinião de vocês e sempre melhorar para os próximos eventos. Agora, eu vou trazer a parte das perguntas, tá? Então, Léo, conto com o seu apoio, fica à vontade de trazer as perguntas, tá? Maravilha, maravilha. Peço a minha licença aqui, tá? Obrigado, Yuri. Obrigado. E, aliás, parabéns pelas suas inserções. Momento super especial aqui hoje com vocês. Pessoal, olha só, chegou a hora de ouvir cada um de vocês aqui. A gente separou algumas perguntinhas que foram feitas lá na sua inscrição pelo Simpla e também algumas que vieram através do nosso chat de hoje, tá? Inclusive, olha só,
fiquem à vontade para poder trazer cada vez mais dúvidas aqui. A gente está aqui para poder ouvir cada um de vocês, tá? Rê, podemos ir? Opa, vamos lá. Maravilha, maravilha. Apostas aqui, hein? Olha só, a perguntinha que veio pelo chat da Xênia é como avaliar os alunos em casa através do uso dessa ferramenta citada e quais estratégias podemos usar? Questão de avaliação. Avaliação, né? Então, eu faço as atividades, tá? Hoje em dia tem muitas possibilidades, né, no ensino remoto, da gente separar mesmo na ferramenta os alunos em salas, mesmo no remoto, eles trabalharem de maneira colaborativa. Então, eu monto as estações ali, dou um tempo pré-determinado para eles, tá? E quando eu penso na atividade, eu penso na entrega. Muito boa pergunta, viu? Porque para cada atividade, o aluno tem que me dar uma entrega. Então, se eu peço para ele assistir um vídeo, por exemplo, numa das estações, ele tem que me entregar alguma coisa. Ele tem que fazer, por exemplo, um resumo do que ele viu no vídeo. E isso vem para o professor, né? Na outra estação, se ele tem que fazer, por exemplo, uma leitura de um texto, eu posso criar um questionário para ele responder. Ele responde, tá? E entrega para o professor. Então, o professor faz a avaliação dessas entregas. Bacana a pergunta. Com certeza, muito bom mesmo. A gente vai vendo, né, através dos métodos, que essa parte de avaliação é onde a gente costuma ver essas maiores dificuldades, né? Parte de PBL, também a parte de ensino híbrido, né? Então, Exatamente. uma ótima pergunta mesmo. Obrigado. Obrigado também, Xênia. Obrigado mesmo. Segunda pergunta também veio pelo chat privado agora. O que muda do ensino híbrido presencial ao ensino híbrido emergencial remoto? E como que eu consigo aplicar no caso de um ensino emergencial? Repetir, por favor, a pergunta. Claro, claro. O que muda do ensino híbrido presencial, que a gente tem também essa base online e também presencial, para o ensino híbrido emergencial, onde é apenas remoto? E como que eu consigo aplicar no caso de um ensino emergencial? Gente, a metodologia eu acho que é a mesma, né? Então, assim, tanto faz no presencial quanto no remoto, eu tenho que trabalhar atividades prévias, né? Então, eu penso numa atividade prévia, se é a aula que eu dei anteriormente, ou se é uma leitura que ele vai ter que fazer, ou se ele vai ter que responder um questionário, ou fazer uma pesquisa. Então, penso na atividade prévia, planejo as estações, como eu acabei de falar, né, na pergunta anterior. Hoje em dia, as ferramentas digitais, elas possibilitam dividir mesmo a distância no remoto em grupos, tá? Então, divido os alunos em grupo, pré-determino o tempo que eles vão ficar nas salas, depois eu faço eles voltarem. Então, no presencial ou no remoto, acaba sendo a mesma coisa, né? Claro que no presencial eu estou mais inserida ali, eu, professora, olhando cada atividade simultaneamente, né? Então, eu consigo ter uma visão geral. E no online, né, no remoto, aí eu não consigo estar em todas as salas simultaneamente, mas eu posso entrar nas salas, tá? Planejando isso no tempo com os alunos ali. Ok? Acho que essa é a grande diferença. Com certeza, perfeito. Aliás, olha só, entrando nesse tópico aqui de avaliação e tudo mais, a Flávia, ela trouxe que a maior dificuldade da escola dela é, de fato, a devolutiva. O que você pode falar para a gente, Rê? Gente, a devolutiva ela é essencial, né? Então, assim, a minha sugestão sempre, seja no ensino híbrido, seja na sala de aula invertida, seja numa aula tradicional, expositiva, dialogada, seja com qualquer metodologia ativa, é que o professor, ao fazer o seu planejamento, o seu plano de aula, ele sempre separe 5 minutinhos no final para fazer esse fechamento, sabe? É essencial para o sucesso da aprendizagem, para a verificação das metas de aprendizagem, se elas estão ok ou o que está faltando, até para contextualizar tudo que foi trabalhado com os alunos, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta. Rê. Obrigado também pela sua dúvida, Flávia. Olha só, um tema que a gente até bateu aqui pelo chat, Rê. Como que o ensino híbrido pode ser utilizado para alunos que não têm internet? Bacana. É uma dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande, principalmente em alguns municípios, na rede pública, enfim. Essa dificuldade
no remoto, eu posso trabalhar, e eu já vi também que alguém já escreveu, porque eu ia falar assim, a gente trabalha com atividade impressa, mas eu já vi que alguém escreveu que até na escola a atividade impressa é complicado, né? A gente pode pensar realmente se tem a possibilidade, tá, do aluno ir para algum lugar que tem internet, compartilhar um celular, fazer atividade e mandar para o professor. A falta da internet realmente impossibilita isso. Eu vivenciei uma situação, Léo, num município no interior da Bahia, dessa dificuldade, né? E aí, cada caso é um caso, não tem como a gente, né? A gente tem que tentar resolver o problema na hora que ele acontece. Mas a gente estava trabalhando com formação de professores, e os professores estavam usando a metodologia ativa num município no interior da Bahia, quando começou a pandemia, né? Lá a dificuldade de internet era muito grande. Como é que a gente resolveu? A gente tinha uma base lá, nós colocamos internet no salão paroquial da igreja, que era um espaço grande, né? Então, tinha um distanciamento bom, a gente criou um espaço legal de trabalho, e alguns alunos conseguiam ir para lá para poder trabalhar e usar a internet que a gente colocou lá, né? Mas é uma outra situação. Agora, quando os professores precisavam aplicar a metodologia ativa, eles contaram com a ajuda da prefeitura, que disponibilizou um carro, um motorista, que levava as atividades impressas para os alunos fazerem. Os alunos tinham um prazo e o próprio carro da prefeitura tinha, então, todo um planejamento para ir buscar essas atividades. Mas a gente sabe que isso é complexo. Perfeito, perfeito. Aliás, olha só, a Flávia, ela trouxe aqui também, falando que muitos usam os dados móveis, né? Ou encontram realmente uma resistência, inclusive, por causa disso. Então, obrigado pela sua resposta, viu, Rê? Imagina. Agora para um tópico realmente, ainda dentro dessa parte de emergencial remoto, tá? Muito sobre engajamento também. Tem uma aqui que foi enviada via Simpla, porque, aliás, tudo que a gente não quer enquanto sala de aula é apatia, né? É realmente aquela coisa de Exato. tédio, de não querer interagir. E aqui ele fala assim, como fazer os alunos serem mais interativos nesse momento remoto? Usando metodologia ativa, né? Eu acho que claro que a resposta não é tão básica assim, né? Mas pensando em atividades mesmo, que os alunos interajam, que os alunos, né, trazendo aí desafios, os nossos alunos, eles gostam de gamificação, eles gostam de usar a tecnologia, né? Eles gostam de trabalho colaborativo. Então, a gente, assim, é importante o professor se apropriar de uma técnica de metodologia ativa, conhecer ferramentas. Hoje a gente tem, por exemplo, um Mentimeter que super engaja os alunos, que é um jogo de palavras ali, né, que o professor pode usar, e usar a ferramenta é essencial, usar com a tecnologia é essencial. A gente tem um Kahoot, que provoca gamificação, que provoca competição entre os alunos, então acho que é importante o professor estar ligado nessas ferramentas que hoje são tão fáceis da gente usar e que causam esse engajamento. Perfeito, Rê, perfeito. Obrigado pela sua resposta. Obrigado também pela dúvida, tá, pessoal? Olha só, a gente tem mais um tempinho aqui. Eu acho que talvez possa ser interessante eu fazer essa dúvida aqui, porque a gente vai dar um passo para trás, tá, Rê? Claro. Qual o primeiro passo para o ensino híbrido no ensino emergencial remoto? Primeiro passo para o ensino híbrido, No o ensino ensino emergencial emergencial. remoto. Isso, perfeito. Gente, o ensino híbrido a gente pode usar no presencial, no emergencial remoto, em qualquer lugar. Primeiro passo é conhecer a metodologia, tá? Primeiro passo é conhecer bem a metodologia, saber o que é o ensino híbrido, tá? Saber o modelo, quais são os modelos ali de estação de rotação, como é que funciona, né? Conhecer a técnica, eu, professor, né, me empoderar da técnica, me sentir seguro para aplicar, tá? E aí é o planejamento da metodologia, pensar nas atividades, conhecer a ferramenta tecnológica, porque se eu estou no ensino presencial remoto, eu estou usando, por exemplo, um Zoom, um Meet, alguma coisa assim, né, uma ferramenta de aula, uma plataforma,
Eu tenho que saber como separar os meus alunos nas salas, como trazer os meus alunos de volta, como entrar em cada sala, tá? Então, planejamento. Acho que seria assim uma palavra para minha resposta aí dessa pergunta. Maravilha. É o que eu também trouxe pelo chat aqui, aquela ideia de sempre se manter no modo aprendiz, né? Sempre olhar para frente, sempre pensar que você pode sempre entender melhor aquilo, sempre se qualificar o máximo possível para poder aplicar, né? Então, obrigado mais uma vez, viu? Aliás, olha só, eu tenho aqui duas juntas, e no caso você já até meio que falou também sobre elas, que é sobre se existe mais uma forma de ensino híbrido. Você falou também sobre, né, online, remoto, né? Tem todas essas esferas. E também se nós podemos implementar o ensino híbrido em aulas 100% remotas, que você também já comentou, né? Totalmente, 100% remotas, né? Então, assim, eu tenho aulas, né, como a gente acabou não focando, até pelo tempo, e para focar numa metodologia que não fosse tão disruptiva, que dentro do ensino híbrido é um modelo de rotação por estações, mas eu tenho, dentro do híbrido, algumas outras metodologias que são mais disruptivas também, como o laboratório rotacional, que está bem explicadinho lá no nosso curso também, tá, Léo? Então, como é que trabalha o laboratório rotacional, como é que trabalham como é que trabalha essa parte mais disruptiva. Mas isso no remoto, 100%, funciona super bem. Funciona, né? Funciona muito, muito bem. Totalmente, totalmente. Maravilha. Olha só, então vamos fazer aqui a última, tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Eu creio que essa aqui seja mais que um convite, viu, Rê? Olha só. Além do ensino híbrido, quais metodologias ativas você apoia para estudo? Apoia para? Estudo. Estudo? Todas. Estudo próprio. Todas elas? Todas, gente, sou fã das metodologias ativas, né? Sempre usei metodologias ativas nas minhas aulas, então adoro trabalhar com aprendizagem por projeto, que é o nosso próximo assunto, né? O nosso próximo webinar. Adoro trabalhar com desafio, com gamificação, com aprendizagem por problema, com aprendizagem em time, né? Então, eu acho que o que é importante, né? É o professor gostar da metodologia, se sentir bem aplicando, saber planejar, saber usar a técnica, e aí ele pode escolher qualquer metodologia ativa. Perfeito, porque afinal elas vêm realmente para poder apoiar, né? Ela abraça a aula e realmente ela mostra um outro olhar, né? Então, obrigado de Exato. verdade. Obrigado mesmo, viu? De verdade. Pessoal, obrigado pelas suas dúvidas, obrigado pelas participações. Yuri, a palavra é sua, tá? Perfeito, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Renata. Oi, Yuri, Ótimo. obrigado. Deixa eu só, né, te interromper, mas eu Fica à estou vendo aqui vontade. os comentários no chat. Eu só queria agradecer aqui a participação desse povo incrível. Estou vendo os comentários, engajaram bastante, né? Obrigado, Sim. pessoal. Então, já vou passar a palavra para o Yuri aqui, vou me despedindo de vocês. Espero vê-los aí no nosso próximo webinar, que é sobre planejamento aí com aprendizagem baseada em projeto. Obrigado, Yuri. Obrigado, Léo. Obrigado, Seju. Imagina, Rê, a gente que agradece, foi realmente incrível toda a instrução, a parte das perguntas, para a gente aprender muito aqui. E eu tô com o pessoal do chat, viu? Eu aproveitei bastante. E aqui, só passando mais um recado, quem quiser continuar essa discussão, ter essa troca com os professores, pode entrar na nossa comunidade do WhatsApp, tá? Então, aqui a gente tem a comunidade Apple Teacher, que é uma comunidade onde os professores trocam ideia, a gente divulga os próximos eventos, bem legal, é de vocês essa comunidade, e vocês podem entrar, tá? Fiquem à vontade. E claro, não esquecer de entrar e seguir a Se Junta nas redes sociais, visitar nosso Instagram, ver todas as novidades, que a gente sempre está com vocês. E fica aqui o meu muito obrigado. Nesse evento nós tivemos mais de 300 inscritos, mais de 70 acessos simultâneos. Então eu só tenho a agradecer toda a participação de vocês, todas as mensagens pelo chat. Foi incrível todo momento e passou muito rápido. É tão bom quando a gente aprende, passa rápido, né? Então estou bem feliz com o nosso evento e espero encontrar vocês nos próximos, tá bom? Obrigado, gente. Boa quinta-feira, ótimo restinho de semana. E precisando, a gente está sempre aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Se cuidem, tá?